Oi, Abençoa. Oi, Adê. Oi, Abençoa. Ligar aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Como é que tá aqui? Só para tudo bem, você como sempre pontual, né, Michele? É tão bom, né, as pessoas que são pontuais, que chegam cedo, quando o assunto é bom, para a gente aprender, né? Isso é importante. Compromisso é compromisso, né? Eu sempre estou aqui, eu só apoiei um pouquinho aqui, só eu posso dizer do computador, né, porque às vezes ele fica com o celular, o computador, tudo junto, para poder funcionar. Mas deu tudo certo, então. Vamos lá falar desse assunto mega importante, né? Assim, para a gente abrir um pouquinho, sabe? Porque a gente tem uma visão de Matrix, assim, muito limitada, e é bom a gente abrir um pouquinho a mente, né? Para aprender um pouco mais sobre Matrix. Eu confesso que eu comecei a estudar um pouco sobre o tema e foi abrindo mais a minha cabeça, sabe? Bem bacana. Vou começar com você, quem chegar depois vai visualizando. Vamos lá. Não sei se você já ouviu falar sobre o mito da caverna. Já ouviu falar sobre o mito da caverna? Toda aquela história de Platão. Não. Pronto. É bom porque aí a gente já tem assunto, né? Essa história de Matrix, depois desse filme, foi que abriu. Eu assisti a primeira vez esse filme, eu confesso que, assim, tentei assistir, achei bem chato, porque conscientemente, né, eu não tinha essa visão de enxergar dessa forma nada. Quando a gente não está preparado para muita informação mesmo, de dados, essas coisas, aí a gente, como é que eu posso dizer, a gente foge um pouquinho, né, desse processo. Às vezes tem assunto que a gente quer até entender, porque acha bonito, acha que está na moda, acha que está em pauta no momento e quer estar pronto para entender aquilo ali. Mas muitas vezes, a nossa mente ela está um pouco limitada para determinados assuntos quando a gente quer, sabe? Então a gente também tem que entender o nível de abertura que nós temos para poder aprender alguma coisa especificamente. Não adianta querer aprender algo que você ainda não está preparado para absorver. Então, comigo foi bem assim, né? Eu queria entender o filme. Tem filme que a gente lê, tem livro também que a gente quer entender. Eu leio aquele final, o resumo, né? A gente lê a sinopse, a gente vai vendo o trailer e vê tudo, para tentar ver um resumo do interesse que a gente vai desenvolver com aquele livro ou com o filme que a gente vai ver, para ver se vale a pena ver, né? Assistir todo, principalmente se forem longos. Então, eu tentei de todo jeito, mas não conseguia na época. E hoje a gente começa a ver as coisas e começa a refletir, né, nos dias atuais, o que seria Matrix. A gente vê muito falar nisso, depois desses tempos, né, que a gente vem passando de Covid, de tanta mudança climática, mudança no nosso planeta em vários níveis, né? O conhecimento, o advento da internet, das tecnologias que chegaram para a gente. E eu lembro que eu estava assistindo uma reportagem na TV aberta normal, um noticiário,
e eu via uma loja de conveniência onde todo mundo pagava as coisas com QR Code. Isso eu não lembro qual foi o ano, mas ficou bem estranho. Quando a gente viu aquilo ali, eu, pelo menos, quando eu vi aquilo ali, eu disse, nossa, o negócio tá, né? Celular avançado, QR Code, você não precisa mais de dinheiro. E eles falavam assim, o futuro tá aí, né? Agora as pessoas chegam numa loja de conveniência, vão lá, compram as coisas e o dono da loja, como tem um aparelho de câmera, confia em quem entra, a pessoa vai, compra, sai, fecha a porta e não precisa mais de atendente, de um caixa, de pessoas, né, para poder comprar. E como tudo fica catalogado de uma forma, você vai, escaneia com o teu celular e de repente você começa a fazer as coisas sozinho, sem precisar de ninguém. Então, quando isso apareceu, ficou aquele choque de realidade, né? A gente dizia assim, nossa, a gente não vai ter mais ninguém no caixa para conversar, para falar como foi o dia, interagir antes de fazer e realizar uma compra, né? Então, eu fiquei meio assim, né? Mas hoje, veja só, hoje a gente fica sem Pix, alguém consegue ficar sem o Pix, né? Hoje você sai sem dinheiro, e apenas com o celular você faz altas realizações, né? Hoje o celular é tua agenda, hoje o celular é, é a tua família, é teu companheiro, hoje tem imagem, tem álbum, tem agenda, é um computador, é telefone, é relógio, é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então a gente acabou se tornando cada vez mais, como é que eu posso dizer, escravo desse novo sistema, né? Dessa nova tecnologia. E a gente passou a ter isso como uma necessidade para viver. Quando a gente vai olhar também para a tecnologia dentro da área de saúde, a gente vê que a robótica também, né, novos instrumentos foram criados. Hoje você faz uma cirurgia que é com microcâmera, né? Laparoscopia, uma coisa assim. Eu sei que eles fazem cirurgias com o computador guiando quais são as partes. O médico ele fica mexendo numa mão como se fosse aquele Eduardo de mãos de tesouras e ele vai mexendo ali pelo computador, a microcâmera, ele vai vendo qual é o tecido que ele vai operar, porque são coisas milimétricas mesmo, ele não precisa abrir todo o paciente. Ele faz um furo aqui, outro furo ali, entram câmeras e aparelhos que conseguem fazer uma cirurgia. Isso é muito bom, isso é bacana para os dias de hoje, né? Levando em consideração que antes morria tão rápido e a pessoa não conseguia fazer muita coisa. Então, os chips que a gente já viu lançarem, né? Um chip foi lançado, foi inserido no homem e ele, através do pensamento, ele consegue operar máquinas de videogame. Outro dia a gente já viu isso no noticiário. Então, a tecnologia ela vem avançando e vem trazendo para a gente recursos que facilitam o nosso dia a dia, facilitam a nossa vida, a nossa história de um modo geral, mas, ao mesmo tempo, também nos escraviza, né? A gente acaba se tornando escravo da tecnologia. Hoje você vê, se o seu celular descarregar, você não consegue ficar mais sem Wi-Fi, sem internet. Se faltar a internet do seu celular, no lugar que você chega, você pergunta logo. E aí, qual é o Wi-Fi? Alguém tem um Wi-Fi daqui, né? É bem engraçado isso. Quando eu tenho alguma coisa importante para fazer, eu fico bem preocupada com essas coisas. Então, assim, fazendo um resumo, né? Para a gente entender um pouquinho, eu fiz um enunciado aí para a gente poder entender um pouquinho o que estaria acontecendo hoje, né? Então, boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Eu conversando aqui, explicando um pouquinho quantas coisas a gente já viu avançar, né? Na nossa história, na nossa vida. E perguntei para a nossa amiga se ela havia conhecido o mito da caverna, né? Então, ela até mencionou que não ouviu falar, né? É uma história criada lá por Platão, para a gente perceber um pouquinho como é a realidade que nós vivemos, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre
essa história de mito da caverna e um pouco da Matrix, para a gente entender, se situar. Eu fiz todo esse enunciado falando da tecnologia do QR Code, das cirurgias feitas com microcâmeras que hoje a gente tem, da tecnologia do celular, que hoje a gente não consegue mais ficar sem Wi-Fi, sem a internet normal, né? E agora a gente vai caminhando para a internet via satélite, que é uma coisa bacana também. A gente vai ficar sem fio, totalmente sem fio, totalmente sem aquele aparelhozinho que a gente fica em casa, né? Que seria o modem, sei lá como é o nome do aparelho que coloca em casa. Esqueci, mas aí quem sabe, sabe do que eu estou falando. Então, a gente vai ficar mais atualizado, cada vez mais, antenado, e vai ficar muito mais difícil a gente viver sem essa tecnologia. Então, voltando para essa linha de raciocínio, né, para explicar um pouquinho para a gente entender, o mito da caverna, ou alegoria da caverna, né, é uma passagem do livro 7 da República, do qual Platão fala, né, ele que fez toda essa observação, representado pela figura de Sócrates, apresentada na sua teoria idealista do conhecimento. Ele fala sobre o conhecimento. O que seria o conhecimento? Então, ele usa esse mito da caverna para falar sobre o que seria o conhecimento, né? O filme Matrix também, ele possui uma relação próxima com esse diálogo de platônico, né? Esse diálogo de Platão. Então, assim, Platão, ele usa essa história do mito da caverna para fazer uma reflexão, para levar as pessoas que começam a ler aquele livro ou a história em si a refletir, a entrar dentro do seu consciente e começar a refletir, usar a sua consciência para refletir. Então, o mito da caverna é um mito, mas é algo que traz a reflexão para que a gente possa começar a entender, né? Então, o filme Matrix também tem uma relação próxima com ele, para a gente levar em consideração. Estou falando do filme, porque o filme Matrix, ele traz essa realidade tecnológica, né, mostrando que a gente futuramente acaba sendo escravo de uma tecnologia muito avançada e acaba perdendo a nossa realidade. Ou seja, fazendo um resumo breve, para quem não viu, eu também não sei, eu não consegui entender muito o filme, mas o que eu vou falar agora é algo para nossa reflexão, porque o filme também tem seus pontos de vista, para quem quer assistir, refletir, tem várias versões, né? Mas assim, você vai ter o seu ponto de vista, você vai usar a sua consciência para interpretar aquilo ali, o texto, a visão, o nível visionário do filme, das tecnologias, da coisa meio videogame, meio luta, meio coisa, meio fuga, né? E muitos devem conhecer o filme por isso, né? Mas o que nem todos sabem é que contém referências filosóficas. Esse filme ele tem uma base filosófica criada lá dentro desse mito de Platão, para trazer a nossa reflexão. Ele foi um filme lançado quando a gente ia ser jogado ao nível da mega internet. Ele foi um filme que ele trouxe aquela visão, olha, a internet está chegando, mas a gente vai mostrar um filme para mostrar dois lados da história. Que a internet vem para trazer bom, mas ao mesmo tempo ela vem para te aprisionar, ela vem para te deixar também meio alienado entre o que é real e seja imaginário. A gente fica nessa loucura, né? Às vezes a gente está com um pensamento de comprar algo, de comer algo, de fazer algo na nossa vida, e a gente não sabe ainda decifrar, se a gente não tiver uma ajuda intelectual ou um grande grau de consciência, a gente não sabe decifrar se aquele pensamento é nosso mesmo ou ele foi implantado. Porque hoje a gente tem comerciais, a gente tem música que nos induz, a gente tem trilhas sonoras, né, que são subliminares e mensagens a todo momento subliminar, incluídas dentro de comerciais, de propaganda, de outdoors, de letreiros que a gente vê durante todo o nosso percurso durante o dia. Então, se a gente entra numa rede social, a gente é bombardeado por comercial. Você entra lá para postar uma besteira, bom dia. Quando vê, você está vendo outras coisas. Você se perde. Se você entra num TikTok da vida, que o TikTok hoje é uma das redes sociais mais bombada, né? Que você começou com esses vídeos curtos. A pessoa entra no TikTok e não consegue sair. Se a pessoa não tiver uma consciência bem, né, expandida, bem segura de si.
Então, ele tem referências riquíssimas dentro da filosofia, as ideias apresentadas na superprodução desse filme, né? Ela é uma filosofia idealista de Platão, fazendo clara reflexão sobre isso, né? Sobre esse mito da caverna. O filme, ele vai nos trazer uma reflexão sobre a narrativa da história do tal do Neon, né? Que é o Neon Anderson, que é um hacker, é um cara investidor na área de tecnologia, que ele sai hackeando. O que seria um hacker? O hacker é o cara que é o expert dentro da tecnologia. Ele consegue descobrir todas as senhas, ele consegue hackear tudo que se move dentro do campo de internet, né? Eu estou usando essa ideia de um filme Matrix para que a gente traga para a nossa realidade hoje o que seria Matrix. A gente entra dentro da visão do filme e a gente leva isso para a nossa vida atual, de agora, aonde nós estamos. Nós vivemos numa Matrix em si, porque existe a tecnologia aí bombardeando a gente a todo momento. Como eu falei nos comerciais de TV, é escola, aonde a gente, a todo momento, quando a criança nasce, a gente já tem que dizer que o menino tem que aprender a ler e escrever quanto mais cedo, tem que aprender um idioma, tem que ir para a escola, da escola tem que ir para a faculdade, qual é a lição do momento, tem que praticar um esporte, a criança tem que ser inserida cada vez mais rápido no mundo e ter uma visão de já ter uma profissão e uma vida bem-sucedida. Logo, a gente passa a viver em função daquilo que nos foi programado. A gente nem desenvolve a nossa própria consciência para dizer assim, olha, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Porque a gente, todo momento, é induzido a escolher alguma coisa. Eu queria que todos aqui que estão, né, refletissem um pouquinho sobre aonde você está agora, no lugar físico que você está agora, a profissão ou atividade que você está exercendo agora. Seja uma profissão se você está fazendo alguma atividade que seja remunerada, mas atividade com relação ao que você está fazendo com o seu corpo, com a sua mente, que você está conseguindo processar, lavando um prato, arrumando uma casa, assistindo uma TV ou simplesmente, né, sem fazer nada, ou estudando, fazendo uma faculdade e simplesmente agora nesse momento assistindo o que a gente está debatendo aqui, conversando sobre essa visão, né? Sobre o que seria a realidade, a matriz da matriz. A matriz da matriz, né? Então, o que acontece? O que você está fazendo agora? O que você consegue observar em você? Você escolheu estar aí agora onde você está, fazendo o que você está fazendo agora. Eu acredito que alguns que estão aqui agora, não foram induzidos, mas foram convidados a participar desse momento, acharam o tema interessante e se sentiram atraídos por isso, né? Embora a gente está falando de controle, de manipulação da mente, né? Nossos pensamentos são sugestivos. A todo momento, a gente tem um pensamento que ele é sugestivo. Ele é sugestivo pelo comercial, pelos pensamentos que a gente tem já em comum, repetidamente, que são as janelas repetidas que a gente já faz programada, e novos pensamentos que são induzidos toda vez que a gente liga a TV, vê o celular, escuta uma música, ou vai para algum lugar e troca ideia com outra pessoa. Vocês foram sugeridos, uma sugestão de estar assistindo conosco agora esse comentário que eu estou fazendo. Mas eu estou perguntando no sentido de, você hoje trabalha no que você queria, se você for olhar para o seu passado, ou você foi sugerido a trabalhar, você foi imposto a chegar na posição que você está agora? Você fez o curso que você queria, ou você foi sugerido, a vida foi te empurrando e você foi sentindo a pressão psicológica da grande massa para escolher essa profissão ou acabar trabalhando ou fazendo ou estando onde você está agora? Entende? Alguém quer falar? Pode ficar à vontade, eu vou deixar. Pode ligar o microfone. Todo mundo caladinho, ninguém quer falar sobre essa parte. Alguém está no lugar que gostaria, que escolheu? Tá, Marcial? Tá desligado teu microfone. Ela hoje quer falar, não, é só no polegarzinho. Pronto.
Eu hoje, falando por mim, eu fui levada, né, para as escolhas que eu fiz, mas agora, com o despertar da minha consciência, eu estou conseguindo traçar os caminhos que eu gostaria de fazer com mais autonomia, menos influenciação, menos sugestão, entende? Então, hoje eu consigo seguir um pouco mais a minha consciência e não a sugestão daquele meio aonde eu vivo, entende? Então, para a gente refletir um pouquinho e entrar na história, falei sobre esse exemplo. A história de Neon, que é esse rapaz, né, que está lá no filme vivendo toda essa pressão, ele é hacker, ele descobre esse processo dos computadores, né? Após essa descoberta, ele é procurado por um grupo de pessoas que dizem ser hacker também, né? E afirma que vai buscar ele, querer saber o que é que ele descobriu, o que é que ele fez. Mas não querendo levar só em torno disso, né? Quando nós descobrimos algo no mundo hoje atual, onde a gente está vivendo, né, nas atividades que a gente começa a fazer, a gente sente também aquela pressão de pessoas que querem ou imitar a gente, quando a gente tem uma grande descoberta, ou simplesmente barrar que a gente avance nesse sistema da nossa descoberta, né? Para Carlos, quer falar, Carlos? Ele de vez em quando dá uns relances. Entende? Então, assim, a gente sente todo esse momento dessa pressão, né? O mito da caverna, ele se torna o quê? Eram os homens dentro de uma caverna presos, para a nossa amiga entender um pouco, entre um diálogo, né? Eles lá dentro de uma caverna presos, no fundo do poço, dentro de uma caverna, escrito nesse livro de Platão, né? E Sócrates apresenta uma situação na qual escravos se encontram lá. E todos olhavam só para o fundo da caverna. Só que atrás da caverna existia uma fogueira, né? Uma fogueira, e pessoas se movimentavam atrás dessa fogueira, que seria a suposta saída dessa caverna. Mas quem estava ali dentro há muito tempo, naquele escuro, a nossa visão já fica conturbada no escuro, e nós não conseguimos ver muita coisa. E como nós não conseguimos ver muita coisa, nosso inconsciente já começa a processar pensamentos sobre o escuro, né? Aí vem o medo, aí vem a sensação do perigo, vem todas as emoções que afloram os nossos sentimentos naquele momento e não nos permite ter a expansão da consciência suficiente para se arriscar, o medo de não sobreviver, né? Só que um daqueles homens, ele percebe aquelas mudanças, né? Pessoas se movimentavam atrás de uma luz e aquilo ficava como sombras. E aquelas sombras deixavam aqueles homens ali presos com medo, né? Com medo do que a sombra poderia, aquela imagem distorcida poderia trazer dentro da caverna, ou se poderia trazer perigo. Então, os escravos conhecem até então, as coisas que eles conheciam eram apenas aquela sombra e o eco do som que vinha de lá do lado de fora. Isso para ele era um mundo. Para quem é criado naquele mundinho, nós que fomos criados dentro da nossa família, os costumes da nossa família, o costume do nosso pai, da nossa mãe, a forma deles pensarem, os medos que eles tinham, a coragem que eles tinham, os desejos e sonhos, aquilo tudo é implantado, subliminar na nossa mente, como comercial de TV, como qualquer outra coisa para manipular o nosso pensamento, inconscientemente, sem querer, porque muitas vezes os nossos pais fazem isso sem querer, a não ser que ele seja o manipulador, o pai manipulador, a mãe manipuladora, que já reconhece esse poder e começam a fazer essa chantagem emocional com os filhos. Não é nesse caso que eu estou falando, entende? Então, eles conseguem passar para a gente toda essa emoção, todo esse sentimento. Eu trazendo para vocês refletirem sobre isso, né? Para todos nós refletirem sobre isso. Refletirmos. Então, o que a gente vai pensar? Poxa, eu tenho medo de cobra, minha mãe também tinha. Ai, fulano tem medo de rato. Ah, meu pai gritava, eu também grito, né? Ah, meu irmão chorava por uma chupeta, eu também choro. Ai, a gente apanhava, eu bato no meu filho hoje. Então, são coisas que a gente acaba indo fazendo do mesmo jeito, entende? A gente acaba achando que aquilo ali é o nosso mundo, a nossa realidade. Até que a gente é imposto a ir para um outro lugar onde a gente vê pessoas se abraçando,
se beijando, dizendo bênção mãe, bênção pai, tratando o outro bem, e a gente começa a perceber que aquele nosso mundo não era só o nosso mundo, existiam outras coisas fora, né? E com o advento da internet, muita coisa foi expandida. E muita coisa que a gente não sabia que estava lá do outro lado do mundo, como conhecimento, coisa boa e coisa ruim também foi propagada, acabou se espalhando nessa globalização desse submundo internet. Então a gente começou a ver muita coisa, né? Então nesse processo do mito da caverna, aqueles homens que estavam lá, eram supostamente 5 homens dentro de uma caverna. 6, né? Vamos botar 6. 6 homens dentro de uma caverna, tudo com medo, só vendo o reflexo de sombras de quem se movimentava por trás de uma luz, de uma fogueira. Ninguém tinha coragem de sair ou procurar a saída. Estavam acostumados àquilo, como a gente se acostuma à nossa família, à nossa cidade. A gente tem medo de entrar no ônibus, no avião, para ir para outro lugar, para conhecer o novo, né? Mas existe muita coisa lá fora. Então, um daqueles homens resolveu ir atrás daquela sombra e seguir atrás daquela fogueira. E lá fora, mesmo no escuro que ele estava, a mente, né, os olhos começou a ficar clareando e aquele meio confuso, aquela mente turva, até que ele sai daquela caverna. Quando ele sai daquela caverna, ele vê um mundo lá fora. As infinitas possibilidades. A gente vê isso dentro do Matrix também. Aquele homem, quando ele descobre aquele processo todo do filme, ele descobre que existia uma rede que controlava tudo e que muita coisa não era realidade. Era coisas que eram impostas. Como a gente diz assim, poxa, no comercial, eu fui obrigada a usar aquele absorvente. Eu fui obrigada a comer aquele bolo. Eu fui obrigada a usar aquela roupa. Eu fui obrigada a perder tantos quilos, porque estava todo mundo dizendo que aquilo era lei, era ditado. Entende? Então, até a nossa própria medicina, ela estabelece o que é saúde e o que não é saúde. Qual é o peso ideal, qual é a massa corpórea ou não, ela estabelece. Ele diz, existe um padrão que diz aquilo ali é normal e isso não é normal. Então, na educação, na saúde, na política, no meio da família, a gente sempre encontra alguém dizendo isso aqui é normal. Casamento tem que ser assim, filho tem que ser assado, a vida tem que ser assim, o cabelo tem que ser cortado desse jeito. E quando a gente vê libertas, né, querendo fazer o que quer, viver a vida do jeito que quer, isso meio que choca a gente, né? Eu também, eu não sou tão liberal assim, mas eu acho que é muito massa quando a gente consegue ter autonomia, não só para provar que a gente pode fazer o que quer, mas porque a gente escolheu algo bacana que vai fazer feliz a gente, que vai fazer bem para o mundo, que vai fazer bem para as pessoas que a gente ama. A gente tem que ter essa responsabilidade. Não é porque existe um padrão dentro da família, um padrão dentro do país, um padrão dentro do trabalho, um padrão dentro de todo o sistema onde a gente vive, que a gente tem que viver rotulado e viver igual, para ser igual chinês, japonês, tudo a mesma carinha, entende? A mesma carinha. Não. Mas não quer dizer também que a gente não tem que respeitar as leis e que a gente não tenha também que respeitar o direito de vir e ir do outro. Mas o nosso pensamento é livre. E muitas vezes, depois desse filme, e levando em reflexão, juntando o mito da caverna com a associação com o filme, faz com que a gente pense assim, a minha vida toda eu fui obrigada a pensar do jeito que a grande massa me obrigava. E hoje eu tenho meu pensamento. E eu quero romper com tudo isso. Aí vou cortar o cabelo, vou ficar muito louca, vou fazer tudo que eu quero e não vou pensar na responsabilidade e nas pessoas que eu vou machucar, dependendo de quais são as atitudes que eu vou tomar. Entende? Então, assim, a gente tem que ter também um bom senso, usar a nossa inteligência para poder medir a diferença. Eu quero fazer o que eu quero, eu tenho autonomia para fazer, para me libertar de uma grande matrix, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso de forma que eu machuque as pessoas que eu amo no meu círculo mais próximo, as pessoas que eu convivo, meus amigos, e o mundo. Isso está impactando no mundo, entende? A gente também tem que ter essa reflexão. E aquele homem saindo da caverna, ele quando volta, ele pensa em voltar e dizer para o pessoal, olha, aqui fora é tudo massa, aqui tem luz, a gente vai enxergar tudo colorido, não vai ver sombra, não vai viver dentro do medo, mas também ele pensava assim, se eu voltar e eles me agredirem,
se não acreditarem em mim, nem todo mundo vai querer ver o mundo do jeito que eu vejo. Nem todo mundo vai querer estar acordado e entender que a vida pode ser diferente como a gente vive hoje. A gente vive num processo de despertar coletivo, onde a grande massa ainda está a dormir, e alguns que acordaram, que veem marcas manipulando o consumo, vê manipulação na alimentação, manipulação na TV, manipulação em tudo que a gente vive, a gente quer acordar as outras pessoas. Mas muitas vezes a gente se sente injustiçado quando faz isso, e vem o medo, o receio. Para que eu vou sacudir fulana para acordar? Vou acordar Macielma, vou acordar Iseli ou Carlos? Para quê? E se eles não quiserem ficar acordados? E se eles não estiverem preparados para entender tudo isso? Como eu falei no começo, quando eu comecei a assistir o filme, eu achei meio ilógico, porque minha mente não estava expandida o suficiente para eu entender aquilo ali. E hoje, levando para o grande despertar coletivo, a gente percebe. Tem coisa que a gente vê, que a gente quer dizer para um pai, para uma mãe, olha mãe, isso aí, a vida toda tu me ensinou, mas me ensinaste errado. A vida lá fora é diferente, isso aí está fazendo mal para a nossa família, está fazendo mal para a gente, e a gente não se sente à vontade para falar para um parente, para um amigo, porque nem todo mundo acredita ou chamam a gente de louco. Então, aquele homem que teve essa reverência de viver a vontade dele, de exercer a autonomia e a liberdade de conhecimento, ele ficou com receio de voltar para os outros e contar a história. E ficou naquele dilema, eu volto, me arrisco para dizer a eles que existe uma outra história aqui, ou deixo eles viverem nesse engano, né? O primeiro encontro com a luz nos olhos ficou ofuscado, a visão ficou turva, né? Então ele decide voltar à caverna e contar aos seus companheiros que há um lado de fora, mas que eles certamente não o reconhecerão e não aceitarão a sua nova versão, né? Ele sabia que estava numa nova versão, era como se ele fosse uma nova criatura, era como se ele tivesse vindo transformado para ver a vida de outro jeito. E nem todo mundo está preparado para isso, né? Como relacionar essas duas obras, o Matrix e o Mito da Caverna, né? Uma coisa que foi há pouco tempo, 2003, se não me engano, e o Mito da Caverna, não sei quantos anos atrás, né? Platão, ele era conhecido como verdadeiro o homem das ideias puras, né? Ele defendia o conhecimento. Platão, ele defendia a ideia, o homem que tivesse ideias puras do intelectual, né? Todo conhecimento advindo das sensações do corpo é enganoso. Para Platão, se a gente está usando a nossa emoção, ele falava, né, dessa forma, se eu estou sentindo calor, frio, eu posso estar me confundindo. Isso pode ser meramente uma reação àquilo que é me exposto. Por exemplo, hoje a gente usa uma luz branca, antes era a luz amarela. Hoje se percebe que essa luz branca ela veio para provocar a nossa visão, né? Para deixar turva, para a gente ficar mais escravo, cansar mais rápido, adoecer mais rápido. E a luz amarela era melhor, aquela luz incandescente, né? Mas muitos ficaram na ilusão de economizar energia por causa da luz branca, entende? Então, assim, as sensações que a gente vai sentir no nosso corpo, ela vai enganar. A gente vai ver um versículo que fala na Bíblia que o coração é enganoso, que as emoções nos enganam, entende? Muitas vezes a gente vai se deixar levar pelas emoções e a gente não sabe se está no real ou no imaginário. Se a gente está vivendo na Matrix ou a gente está vivendo a nossa vida real. Ou a gente está sendo sugestionado a sentir aquelas emoções, como medo agora, né? Depois da pandemia, muita gente desenvolveu síndromes de pânico, medo, angústia, depressão, porque passaram por muito tempo isolados dentro de casa, muita gente se separou porque começou a ver uma outra realidade e isso aí trouxe esses transtornos mentais todos para a família, né? Então, para Platão, esse conhecimento do intelectual é que era a mais pura verdade. E eu concordo com Platão e trago essa reflexão para todos vocês. A gente tem que sair um pouquinho da Matrix, mas a gente não pode viver sem ela. Essa reflexão que eu trago hoje para todos vocês e para mim também é sobre
Nós não podemos sair da Matrix. Não tem como sair da Matrix. A gente tem que aprender a viver nela, a tirar o melhor proveito dela, entende? Porque a gente vive nessa realidade. A nossa realidade, querendo ou não, ela vem avançando mais e mais tecnologicamente e cada vez mais a gente se torna mais dependente daquilo que nos é imposto como tecnologia. Hoje, a gente faz tudo pelo computador, pela internet. Hoje, a gente não consegue viver sem um celular, né? A gente não consegue mais viver sem uma internet, um Wi-Fi. A Matrix, ela foi projetada para deixar o homem dentro da ilusão doce, daquela visão de que tudo era perfeito. Hoje a gente vê as pessoas presas ao Instagram, às redes sociais. O filtro, a imagem, a autoimagem, que não é refletida, ela não condiz com a sua imagem real. O próprio celular agora, ele já vem com filtro natural na própria câmera, que é a resolução, a qualidade nítida, que nos faz ver a gente de um jeito. E fora daquela película do celular, a gente não se reconhece. Então, eu vejo muito isso na terapia individual também. Muitas pessoas que vêm com distorção da imagem. Por exemplo, a gente se acorda de manhã e se olha no espelho, mas a gente não consegue ver a mesma pessoa que a gente vê numa foto, quando está com filtro. E muita gente está com essa distorção de imagem. Tanto é que a indústria da cirurgia plástica cresceu muito, a harmonização facial, os truques de maquiagem, né? Eu tenho que fazer aqui um pouquinho para afinar o nariz, aí eu faço aqui o contorno para não ficar papopada. Aí tem que fazer todo o processo para ficar com a pele mais nítida, para poder não aparecer muito feia na TV, né? Na imagem aí, na resolução que vocês estão assistindo. Então a gente acaba se sentindo cobrado para isso. A gente não pode ter mais uma espinha no rosto, que se tiver é um assassinato. Para você ver como os adolescentes também estão sofrendo, né, com a autoimagem. Então, gente, a gente acaba ficando escravo daquele aparelhozinho e da imagem que a gente vai ver. A realidade, muitas vezes, para a gente se torna desagradável. É por isso que a gente vive dentro de uma Matrix, né? Sair da Matrix é extremamente doloroso e desagradável. Por quê? Porque a gente vai ter que enfrentar o real e deixar o imaginário, aquilo que as nossas emoções faziam refletir no nosso pensamento. Quando a gente está fazendo terapia, a gente chega para dentro do site terapêutico com muita coisa ilusionária, que a gente vem lá da parte de criar mesmo ilusões na nossa mente. Então, assim, a gente vai falar a nossa perspectiva do casamento, a nossa perspectiva dentro do cenário família, mas aquilo ali é o nosso ponto de vista. É a forma que a gente vai consertando, né, colando o quebra-cabeça dos nossos pensamentos. Mas quando a gente começa a conversar com um profissional e a gente vai deixando cada caso, cada pecinha no seu quadrado, a gente percebe que muito do que a gente vinha falando era diferente da realidade, entende? Então a gente vive fora de uma realidade. A gente é projetado a viver dentro de uma realidade, porque, como eu disse, né, a matriz é aquele romantismo. Lembra dos romances dos senhores feudais, dos negros, aquela história toda da origem da nossa história, né? Aonde todo mundo, só existia um líder, o resto trabalhava, as mulheres não trabalhavam, quem era preto era escravo, e a gente vivia dentro daquele quadro, e a gente vai evoluindo até chegar na fase que a gente está agora, mas a gente não deixa ainda de ser escravo. A gente ainda se mantém preso nessa realidade, né? Então, assim, é extremamente doloroso sair dessa realidade, porque a gente tem que assumir a autorresponsabilidade de escolher viver diferente. Por exemplo, um filho que vive na vida em casa com os pais, que resolve sair para bancar sua própria vida. Eu não gosto do bairro que eu moro, eu não gosto do jeito que eu vivo dentro de casa, da família, então eu vou viver minha vida, né? Como o filho pródigo, que a gente vê também nas passagens bíblicas. Ele sai, leva a herança dele, a herança acaba toda porque ele não é preparado para gastar aquele dinheiro, ele não sabe gastar o dinheiro, ele não sabe se manter, e ele acaba voltando para a matriz, entre aspas, né, usando
para a origem dele, onde lá existia alguém que processava aquele dinheiro para ele, dividia o dinheiro de forma que dava para ele comer todo dia, e ele não foi viver do jeito dele, porque as escolhas dele também pediam responsabilidade. E cadê as responsabilidades na escolha dele? Então, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ganhar seu dinheiro, você vai ter que pagar suas contas, você vai ter que cuidar da sua saúde, e você vai ter que pensar por você. Você não vai ter que ficar procurando por inteligência artificial fazer o cálculo, dizer quanto você tem que comer hoje, dizer o que é que você tem que fazer hoje, entende? Então, a gente vem caminhando para essa visão. O filme Matrix, ele traz também isso, que a tecnologia naquela época, que a internet estava chegando para o nosso mundo, a gente ia ser invadido de uma forma que ia ser muito difícil sair dela. Então, essa tecnologia toda, ela nos traz um lado bom, que a gente tem que aprender a apreciar o melhor que ela tem para nos oferecer, mas também a gente tem que passar a ter as nossas próprias ideias, ter o nosso direcionamento, as nossas escolhas, porque isso é que é interessante, é o real pensamento, né? Como diria Platão. Essa sim é a nossa realidade, é a gente pensar com as ideias puras, usar o nosso intelecto, não ser escravo, né? Descobrir que existe uma realidade totalmente diferente daquela que nós aceitávamos, que foi imposta. Ah, só tem aquela profissão. Ah, você só vai ser feliz se você tiver um carro, um apartamento. Ah, você só vai ser feliz se você tiver tantos quilos, se você tiver tal coisa. E não é assim. A gente também precisa ter essa responsabilidade para sair dessa narrativa, né? Os homens, na realidade, eles vivem como fetos estáticos imersos em um útero que seria matrix, né? A tradução de matrix, no latim, é útero. É como se a gente vivesse dentro do útero. Ali você é alimentado, ali você se nutre, ali você cresce, ali você faz tudo, enquanto possui uma atividade cerebral intensa que propicia a vida, para que você acredita, para aquilo que você quer acredita ter. Mas não é a realidade, entende? A realidade ainda está lá fora quando você sair. Sócrates é considerado, né, o patrono da filosofia, e isso porque, segundo o Shaolin, né, um escritor, ele jamais se contentou com as opiniões estabelecidas, os preconceitos de sua sociedade ou crenças inquestionadas de seus conterrâneos. Então, Sócrates, ele foi considerado patrono da filosofia por isso, porque ele não aceitava as coisas que eram impostas, ele questionava. Mas o questionar não é para brigar, porque a gente vê muitas pessoas questionar hoje, né? Ai, Lula, Bolsonaro. Não, você tem que ter uma opinião formada. Não é porque você é Lula ou Bolsonaro, você tem que ter sua opinião formada. Você tem que defender suas ideias. Entende? Nenhum nem o outro, nenhum nem outro, um pouquinho de um pouquinho de outro. Você tem que ter uma opinião, né? Então, assim, ele não aceitava qualquer coisa. Então, se não é nenhum nem outro, tem que ter alguém. Tem que ter uma terceira pessoa, tem que ter um terceiro caminho para que a gente possa ter novas ideias, reformular a vida como a gente vive. A gente não pode ficar só no direita, esquerda. Tem que pensar. Ele descobriu que há uma matrix, né? Na época ele já descobriu isso, Sócrates, né? Que era como se fosse uma caverna, que todos nós estávamos aprisionados e enganados dentro dela. Ele defendeu que a saída dessa caverna era buscar o conhecimento, né? Deixando de lado as crenças vulgares, os conceitos sociais, os preconceitos sociais, né? Os dogmas, a cultura imposta ou qualquer outro elemento que possa impedir o homem de acessar o puro conhecimento. Então, eu também concordo com ele. É por isso que eu digo, o que é que vai fazer com que a gente tenha mais paz interior, que a gente tenha mais autoconhecimento, né? Que a gente consiga se encontrar nesse mundo tão conturbado, onde é uma música que define alguém, é uma dancinha que define o outro, quantos reais ele tem na conta, ou quantos seguidores seguem ele nas redes sociais, que define se ele é bom ou se não é. Né? A gente tem que sair dessa visão. Eu concordo com ele por isso, porque o conhecimento, o autoconhecimento, vai trazer para a gente a verdade. A verdade vai trazer a liberdade que todos nós temos direito de exercê-la. Entende?
Então, assim, eu defendo, através dessas segundas terapêuticas, onde a gente traz cada tema, que a gente comece a refletir através do autoconhecimento, estudando um pouco de filosofia, estudando um pouco de si mesmo, um pouco da nossa história, mas tirando a nossa própria conclusão, não ficando com uma conclusão formada. Eu estou usando a filosofia para a gente argumentar sobre o assunto, né? Usando esse filme Matrix para falar da nossa realidade dos dias de hoje também, mas eu não deixo de ter minha opinião formada. Eu digo, eu concordo com ele em algumas coisas, como a gente está falando aqui, mas eu também discordo em outras. E acho que é bacana todos vocês concordarem e discordarem de mim também, em assuntos como esse que a gente está trazendo aqui, né? Aí aqui, quando ele descobriu essa Matrix, né, deixando de lado as nossas crenças vulgares, os nossos dogmas, a gente ia ter um pensamento e acessar um conhecimento puro. E seria o quê? Um conhecimento nosso, sem a influência da TV, da internet, né? Sem a influência de tantas outras coisas que podem nos dizer. O nosso pai e a nossa mãe podem dizer que a vida é maravilhosa, né? Que seguir determinado caminho vai ser maravilhoso para a nossa carreira, para o nosso desenvolvimento pessoal. Mas se a gente não viver, a gente nunca vai saber, entende? Então as pessoas vão dizer como é, mas a gente precisa experienciar. A gente precisa ter o prazer de viver aquilo ali para saber se é bom ou ruim. Então, quando eu perguntei para vocês, onde é que vocês estão agora? A profissão, a atividade, o que, que vocês estão fazendo agora exatamente nesse momento? É pura e exclusivamente escolha sua ou você foi imposto? O lugar que você está morando, você acabou indo morar por algum motivo que te encurralou e te levou para lá. A profissão que você está exercendo, por algum motivo a vida saiu te levando e você não teve outras escolhas, você teve que engolir de goela abaixo tudo e viver agora. Aí a gente passa para sair da Matrix, é uma realidade indesejável. Por quê? Porque é muito difícil a gente sair daquilo que estava tudo programado. Ah, se eu seguir isso aqui, eu vou estudar, depois eu faço um vestibular, depois eu faço uma faculdade, vou trabalhar em determinada função, eu não vou ter muito trabalho. Pensar dá trabalho. Pensar, você vai ter que errar, acertar, até você acertar. Entende? Quem inventou a lâmpada, desenhou ela, estudou ela, testou, até uma hora que ela deu certo. Mas aí veio alguém, copiou e colou e fez uma melhor. Entendeu? Você cria uma ideia, que é a base, aí vem alguém em cima da tua ideia, reformula ela e cria um up. O cara inventou o telefone, aí veio o outro que inventou o celular. Aí veio o outro que inventou o computador. Aí veio um que inventou o notebook. Aí veio outro que fez o tablet. Entende? Então, assim, são coisas que dá trabalho. Mas aí a grande maioria que está dormindo quer só vida mansa, ficar na rede e se balançar. Não quer mastigar. Quer comer macaxeira descascada e cozida. Não quer arrancar a macaxeira da terra. Tem pessoas que não sabem que o frango tem pena. Acha que o frango é lá cortadinho já no supermercado. O peitinho de frango já embalado, sem nada quase, né? Já tem gente que sabe como é que é. Pegar a galinha no quintal, arrancar os pés, cortar as penas, fazer todo um processo para comer uma galinha. Ou o gado, que quem come carne vai saber lá que tem que criar, tem que engordar, tem que matar, tem que tirar o couro, fazer todo o processo. Agora, tem lugares que no supermercado a gente vai encontrar o ovo em caixinha, clara de ovo em caixinha. Tem crianças que não sabem que o ovo é o ovo. Entendeu? Em países aí onde tudo é industrializado, não sabem. Está tudo dentro da caixinha artificial criada e a pessoa nunca vai ver. E se você não procurar o conhecimento, você não vai sair dessa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós já vamos para a pergunta para eu finalizar. Vocês estão tão calados hoje. É o assunto que está... Pode falar, Estelle. Complicado, né? Um pouquinho para a gente saber.
consciência, chega perde. Pode falar, Flávio. Não, eu acho muito interessante esse tema, né, Matrix, porque a gente é manipulado o tempo inteiro e a gente não se dava conta, né? Há um tempo para cá que eu comecei a enxergar as coisas. Então, eles vão colocando as coisas que na internet você falou, cartão de crédito, Pix, nossa, muito bom. Mas ninguém parou para pensar que, tipo, hoje ninguém quer pegar num dinheiro. É só cartão, é só Pix. Se der uma pane num sistema bancário ou numa eletricidade, como é que você fica? Como é que você compra um pão na padaria? Né? Então, eles vão induzindo a gente, vai levando e você vai caminhando na onda. Uma coisa também que eu já percebi já faz um tempo. Moda. Você quer comprar um sapato. Se você for prestar atenção, é só um modelo, não tem diversificação de diversos modelos. Há uns anos atrás você encontrava diversos modelos de calça, de saia, de sapato. Hoje não, é tudo igual. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Tipo, mesma coisa carros. Há uns anos atrás você via tudo colorido, colorido. Hoje em dia não, o carro é aquelas cores básicas e acabou. Então, a sensação que eu tenho é tipo, eles estão levando a gente num funil, tá? Para um lugar. E tá todo mundo caminhando e a maioria não enxerga isso. Pode falar, Marcel. Interessante que hoje eu estava estudando mais ou menos sobre isso, que se você for parar para prestar atenção na questão genética, teve uma coisinha que aconteceu lá antigamente, na questão das guerras, que eles estavam fazendo justamente isso, a padronização de uma única genética só, para ser como cobaia, que é a tal da raça ariana. Mas a matriz é justamente isso, é um cálculo onde você vai direcionando os riscos e aonde você quer chegar. Por isso que o tema é matriz, a matriz, né? Matrix, a matriz do inconsciente, entende? Então, assim, querendo ou não, inconscientemente, nós somos realmente jogados a essa visão. E, assim, às vezes se torna algo que é meio que impossível você sair. Mas aí, o que eu trago para a reflexão nossa? Quando você começa a despertar a sua consciência, você tem que começar a ver, eu posso usar o celular a meu favor. Por exemplo, quantas pessoas, depois da pandemia, enriqueceram? Eu mesmo, durante o processo da pandemia, muitas pessoas tiveram que repaginar, né? Calcular nova rota, ver qual era a profissão. A gente mudou de profissão depois da pandemia. Eu realmente corri atrás do seu sonho. Saí do que você tinha, viu que a vida era curta, que você precisava fazer alguma coisa que você amava. Então, muita gente deixou profissão para se requalificar e vir para um destino novo. Então, muitos encontraram, desde a pandemia, a oportunidade de avançar. E o que é que nos ajudou muito durante a pandemia? Com todo o defeito que ela pode ter, com todo o lado obscuro que pode nos trazer, a internet. A internet fez com que pessoas que estavam no hospital não podiam ter acesso a outras, se vissem pela internet, se falasse pelo WhatsApp, por um aplicativo, né? Então, assim, muitas pessoas começaram a crescer no meio da internet. Hoje nós estamos, vocês aí em cada uma parte do Brasil, e eu aqui em Pernambuco, né, no Recife, falando com vocês via internet. Então, assim, a gente tem que aprender a usar a Matrix a nosso favor. O que eu posso fazer para não ser manipulado por ela, mas eu usar o que ela tem para me oferecer a meu favor? Você entende? Então, o que eu trago com essas observações hoje é essa reflexão, para que a gente possa racionalizar, né, o nosso pensamento e começar a trazer a reflexão isso. Olha, e aí? O que eu posso tirar de bom dessa história, né? Um filme que veio em 2003, né, que foi o Revolution, que ele fala da versão original do programa, né, que todo mundo vivia feliz. Só que eles implantam na gente
que comprar um celular é feliz. Você vê um comercial de cerveja, a mulher bonitona, de shortinho, os peitinhos tudo durinho, tudo de mentira, porque peito natural não é daquele jeito, tá? Apresenta a vocês o peito caído, é o verdadeiro. Ai, gente, eu tenho que soltar uma risadinha dessa para poder descontrair, que vocês estão muito sérios. Mas é verdade. Todo mundo com a cara assim agora. Vocês viram que a moda agora é tá com a bochecha aqui dura aqui em cima, aqui mago, a bochecha dura aqui, o olho não pode dar um, né? Você não pode ver. Os dentes cheios daquelas massas, né? Bota aqueles negócios, cobra o dente todinho, tudo agarrado. Todo mundo ri igual. Os dentes brancos demais, um negócio muito artificial. Eu gosto dos dentes amarelinhos. Tô quase sentindo falta dos dentinhos banguela. Ah, Marcel vai rir, né, Marcel? Não, mas sério. Fica muito artificial, gente. Pelo amor de Deus. Aí as mulheres tudo com os cabelos lisos. Eu também entrei nessa onda. Me levaram pra esse negócio, sabe? Dei uma pisa no meu cabelo, passei um tempão para tirar aquele negócio do cabelo. A boca agora, é isso mesmo, Estelle. As mulheres com a boca aqui, eu tava vendo aquela Jennifer Lopez, né? Então, a internet mostrando, tem algumas internets que ela mostra assim, ó, realidade e a ficção. Os filtros que a internet vem com Photoshop, toda essa tecnologia de Photoshop, é real de um lado e ela modificada do outro. A boca da mulher pintada por aqui por cima com lápis para fingir que tem um lado aqui em cima. Já chegando aqui. Ai, meu Deus do céu. Ah, olha, o pescoço todo engilhado já, mas com Photoshop dá uma esticadinha. Todo um processo. Então, assim, a gente vive na realidade, no real e no imaginário, no imposto, né? Então, a gente acaba se sentindo cobrado a fazer parte dela. E a nossa imagem fica super desfocada, né? Estão querendo não botar uma boquinha aí para ficar... Aí tem um versículo aqui que eu acho bem legal, que eu deixei aqui, duas citações que é bem interessante para a gente refletir, né? Que é de Henry David, que ele fala assim: o único passo não forma um caminho na terra. Então, o único pensamento não formará um caminho na mente. Para fazer um caminho profundo e físico, devemos andar vez após vez. Para fazer um caminho mental profundo, devemos pensar vez após vez sobre os pensamentos que queremos que dominem as nossas vidas. Vê que coisa bacana. Não, você não vai fazer uma trajetória da sua vida apenas com um passo. Você não vai tornar um pensamento fixo apenas com um só pensamento. Você precisa ter um pensamento por vez para idealizar aquilo que você quer. E tem outra reflexão que é Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Ou seja, Filipenses ensinando a gente a pensar em tudo que é bom, tudo que é amável. Se houver algo, né, excelente ou digno a se pensar, é isso que devemos pensar. É isso que devemos pensar. Veja, ele já traz a reflexão que nós devemos usar o nosso pensamento ao nosso favor. Usar o nosso campo de ideias ao nosso favor, né? Sair da Matrix, ou seja, estão implantando um pensamento. Viu um comercial, né? Aí todo mundo lá, Botox, R$10. Tá lá na internet. É uma gotinha de Botox, R$10. Se você usar mais de uma gota, né? Aí o negócio desanda. Então você vê aquele comercial, olha, bora lá perder 1 quilo. Aí você vai atrás. Não. Se você sabe que aquilo ali é imposição, você começa a perceber sua realidade e você começa a despertar sua consciência. Olha, cura. Estão querendo me levar por esse lado. Eu vou usar minha consciência. Vou não, isso aí tá demais. Aí ali, ó, vamos para ali, vamos tomar um chopp. Ah, vamos para tal lugar, vamos dançar. As meninas tudo dançando com a bunda, mostrando o fundo, né? Querendo tudo virar aquele cara que perdeu a guerra. Como é o nome do cara que perdeu a guerra? Macielma.
É Cristóvão Colombo, né? Pronto, as meninas querem só dançar Cristóvão Colombo. Aí, você vai dançar Cristóvão Colombo? Vai não, meu amor. Então tem que mudar essa realidade, entende? Se tá todo mundo daquele jeito, você vai fazer a mesma coisa? Eu vou usar esse ditado agora, Vicente. Cristóvão Colombo. Ai, meu Deus, eu sou ótima com essa minha criatividade. Entende? Você tem que usar seu pensamento a seu favor. É como Sócrates disse, né? Se a gente tem alguma coisa que é pura, é o nosso pensamento, o pensamento mais puro, né? A verdade, ela é libertadora, ela é essencial. E ela deixa com que a gente deixe a escravidão de lado, né? E passe a ser feliz e livre. Mesmo na ignorância, esteja confortável e aparentemente melhor, devemos superá-la, superar a escravidão. Viver a nossa realidade, encarar, né? Por isso que todo dia mais se olha no espelho, admira a beleza, aceita as fraquezas, as cicatrizes, os erros que você cometeu na sua vida, mas sai dessa matriz, não se deixa dominar de massa. Se for bom para você, olha, usa esse critério que é bacana para a gente fazer tudo na vida. Vai fazer bem para você, para a tua saúde mental, física e espiritual. Vai fazer bem para as pessoas que você ama. Vai impactar a tua cidade, o teu meio. Vai ajudar teu planeta, teu país. Continua. Se não for, alguém for sair sofrendo nessa história e você feliz, não vale a pena. Entende? Usando esse critério, a gente chega lá. Você quer falar, Estela, alguma coisa? Se quiser, sua mão Não, está a mão estava levantada. levantada aqui. Não, eu levantei aquela hora e não abaixou essa mão aí. Eu vou dar um tapa nela para ver se ela abaixa. Não, mas eu vou. Agora, já que você me deu uma deixa, eu lembro de um vídeo que eu vi. Se eu conseguir achar ele, eu vou colocar a tela no grupo. Que tem esses especialistas, né? Não, você não pode comer isso, porque faz mal, comer aquilo. Então, tem um vídeo que ela vai pegar um ovo, aí tem um cara falando, não, ovo faz mal. Aí ela vai pegar um café, não, café faz mal. Aí ela vai pegar uma salada, tem até o cara falando, ai, uma salada faz mal. Aí eu lembro que postaram esse vídeo e falaram assim, como que a gente vai ser saudável no dia de hoje? Aí eu respondi, você quer ser saudável? Manda todos esses especialistas catar coquinho e vai ser feliz. Aí você é saudável. É verdade. É isso aí. A realidade é essa. É a gente também parar para pensar, né? Se você está afim de fazer algo hoje, vamos supor, eu quero pintar meu cabelo, hoje eu quero tirar uma folga, eu quero mudar de profissão. Aí vem alguém e diz assim, mas tu já tá velha, essa roupa não serve, ou esse lugar não é para você não combina. É você se permitir não ser invadido por esses pensamentos dessas pessoas, sabe? Não é também viajar na maionese, né? Querer virar Gretchen. Mas você também tem todo o direito, nada contra, que eu sou muito fã da Gretchen, tá, gente? Ela não me processar, por favor, adoro Gretchen. Eu acho que tem que viver sua realidade e ser feliz, entende? Então, assim, você fazer aquilo que teu coração está pedindo, que tá critério, vai fazer bem para você. Seus filhos, sua família, as pessoas que você ama, vão ficar com tudo isso, né? Não adianta ficar uma pessoa feliz. Você tem que ver o maior número para ficar. Aí o teu grupo mais próximo, todo mundo, vai impactar de que forma? Entende? Aí você possa usar isso como critério para fazer uma escolha boa. Então, assim, não para você dizer, se eu não for agradar meu marido, minha mãe, meus filhos, não sei o quê, eu vou fazer por causa de mim. Não, isso não é um critério. Entende? Eu não acho que isso seja bacana. Porque ser feliz sozinho, lembra do cara da caverna? Ele pensou assim, poxa, estou aqui fora, vida maravilhosa, sol, comida, infinitas possibilidades, e todo mundo lá naquela escuridão, com medo de uma sombra, com frio, com fome, vivendo daquele jeito. Vou lá dizer a eles que aqui fora é melhor. Entende? Mas pensou assim, não, eu não aqui fora sendo feliz sozinho. Que graça tem ser feliz sozinho, sabe? Descobrir o mundo sozinho.
tem que estar do lado de alguém que a gente ama, entende? Então, ele resolveu voltar para ajudar os amigos, para ajudar os outros também a terem um bom caminho, um final feliz, entende? Então, assim, não é você ser egoísta, eu vou ser feliz sozinha, tá bom. Eu vou bancar a ridícula sozinha, tá bom. E dando-se a minha família, dando-se as pessoas que eu gosto, que eu amo, e eu vou em busca do que eu quero fazer. Não, não é essa realidade que eu tô buscando. Eu quero que você tenha consciência de ter autorresponsabilidade e saber as consequências da sua escolha. Não é viver na matrix controlada, não, mas saber que tudo que você faz vai ter um processo de reação e você precisa também bancar. Igual aquele filho pródigo. Ele saiu, passou fome, viu que não dava para ele, voltou para casa para comer do que o pai tinha. Porque ele viu que não dava para se manter sozinho. Entende? Vai ter situações que é melhor você estar da matriz. E vai ter outras que é melhor você ter sua opinião formada. É por isso que eu digo, eu não sou contra a matriz. Eu sou contra ser manipulado por ela. Eu acho que a matriz funciona assim, trazendo muita coisa bacana para a gente também. Mas a gente tem que aprender a não ser manipulado por ela. Entende? Não deixar no automático. O povo escolha por mim para onde eu vou. E se Deus quiser, eu vivo. Se Deus quiser, eu como. Se Deus quiser, eu acordo boa. E tome a comer o que não deve. Entende? Faça a sua parte, faça as suas escolhas e arque com as suas consequências. É isso, gente. Deu para abrir a mente de vocês, Marcelo está tão calado, o Carlos deixou de mostrar o rostinho dele aí, ó. Ele só mostra a carinha dele no final. Vou olhar para ele. Gente, foi um prazer, viu, falar com vocês. Foi só para a gente trazer uma reflexãozinha. A gente já passou um pouquinho do tempo, mas é muito bom trazer sempre essa reflexão. Pesquisem mais sobre isso, né? Que isso aqui é só uma pontinha para vocês poderem raciocinar, usar sua mente, sua consciência, para que você possa ser autor das suas escolhas e responsável por sua vida. Olha, ele apareceu. Shalom, minha gente. Até o próximo encontro, tá? E o próximo tema. Fiquem na paz. Até mais. Tchau.